Fala, meu querido palestrante. No Falando do Palco de hoje, eu quero tirar a dúvida de pessoas sobre o último Falando do Palco. No último Falando do Palco, nos últimos Falando do Palco, eu tenho falado muito de contar histórias. E as pessoas me pediram mais dicas de como montar uma boa história. Eu ensinei sobre ideia governante, eu falei sobre herói, sobre vilão, ensinei várias coisas sobre como criar uma storytelling, uma história que engane. Então, antes de contar os principais pontos para você criar uma história bacana, de forma resumida, eu quero falar um pouquinho mais por que histórias enganjam. Tá? A Universidade de Princeton, ela fez uma pesquisa e colocou duas pessoas, uma contando uma história e outra ouvindo uma história. E após um tempo em que o cara que está contando e o cara que está ouvindo estão em conexão, a área do cérebro deles que é ativada entra em sincronismo. Eles começam a acender as mesmas áreas do cérebro em sincronismo. Isso se chama acoplamento neural. E quando existe acoplamento neural, a mensagem fixa mais, ou seja, quem está ouvindo presta mais atenção em quem está falando. E quando uma pessoa está narrando simplesmente um fato, esse acoplamento neural não acontece. Além do acoplamento neural, quando acontece o acoplamento neural, libera ocitocina, que é também o hormônio do amor, um dos hormônios liberados quando a gente faz sexo, por exemplo. Então rola uma conexão muito profunda quando alguém está contando uma história. Então, sempre que tem alguém contando uma história e alguém ouvindo uma história, acontece acoplamento neural. Porém, para que aconteça, para que uma história seja uma história de fato, é preciso ter alguns pontos chaves para que se torne uma história e não uma narração de fatos ou de dados. Tem que ser simples, são os que eu chamo de 3 S's e 3 C's de uma boa história. Os 3 S, simplicidade, surpresa e sentimento. Simplicidade, tem que ser uma história simples que todo mundo entenda. Albert Einstein dizia que a melhor forma de ensinar qualquer pessoa é você ensinar como se ela fosse uma criança, nos mínimos detalhes. A gente tende a sofrer da maldição do conhecimento. Quando você conhece muito alguma coisa, você acredita que todo mundo conhece, só que de repente só você conhece aquele fato e faz sentido só para você, mas não faz sentido para a tua audiência. Então a tua mensagem tem que ser simples, nada de palavras rebuscadas, de gírias técnicas ou de palavras muito técnicas. Você tem que levar a mensagem para que qualquer pessoa consiga entender. Tem que ter surpresa, tem que acontecer algo nessa história que gere surpresa na audiência. Tem que rolar sentimento, você tem que se sentir arrepiado, você tem que se emocionar. De alguma forma você tem que se colocar no lugar daquela pessoa da história. Tem que gerar aí os 3 Cs, curiosidade, concretude e credibilidade. Tem que gerar curiosidade, a pessoa tem que ficar curiosa para saber o que vai acontecer a seguir. Tem que ter concretude, ou seja, você tem que finalizar essa história, a moral da história tem que ser bem fechada, bem arrematada, de forma que faça com que a pessoa entenda, que feche a razão da história. E tem que ter credibilidade, ou seja, tem que ser uma história que não seja uma historinha para boi dormir, tem que ser uma história que faça sentido e que tenha credibilidade, ou seja, não adianta você contar uma belíssima história, mas que seja uma mentirinha, as pessoas vão perceber. Então, esses 3 S's e esses 3 C's fazem uma história gerar acoplamento neural, fazem uma história encantar a sua plateia. Quando você inicia uma palestra contando uma história como essa, o que acontece? Ao invés de você subir no palco e falar o seu currículo e falar quem é você, para explicar aquele assunto e blá, 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 que todo mundo começa a querer dormir, porque parece mais uma aula, e eu não sei você, eu detestava assistir aula. Eu achava assistir aula o troço mais chato do mundo, mas eu adorava os professores que contavam histórias. Inclusive eu lembro de muitos dos que contavam histórias, ensinavam através de histórias. Quando você chega com esse blá, 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 lê teu currículo, ou fala das partes técnicas da tua palestra e tudo mais, você não gera acoplamento neural. Quando você conta uma história, onde nessa história você é o personagem e esse personagem tem um currículo, faz sentido e gera acoplamento neural. A pessoa vai na mente dela buscar algo, buscar alguma coisa
em que ela possa se basear e dizer: essa história que ele está contando faz sentido na minha cabeça, porque em algum momento da minha vida eu experienciei algo parecido com isso. Então as histórias, elas servem para fazer esse acoplamento. Quando você inicia a tua palestra contando uma história, você gera acoplamento neural, a plateia e você entram em sincronismo, ficam sincronizados e a mensagem flui como manteiga derretida num pão quente no café da manhã, deliciosamente. Então a grande sacada é você entrar em contato com a sua audiência logo na abertura através de histórias. Porque uma história do Ricardo, por exemplo, vendendo picolé no trem, aos 12 anos mais ou menos, ela fala do meu currículo sem eu precisar falar dele. Ela fala que eu tive uma experiência vendendo picolé no trem, então eu sei vender, eu sei lidar com o público, então tem várias coisas nas entrelinhas. Porém, uma coisa é eu contar a história, onde gera curiosidade, gera suspense para saber o que ia acontecer com o meu pai quando descobrisse que eu estava vendendo picolé num trem perigoso. Né? No caso, meu pai me proibiu de vender. Então, gera curiosidade, a pessoa quer saber o próximo passo. E outra coisa seria eu falar: não, a minha experiência como vendedor é que aos 12 anos eu vendi picolé no trem. Isso é uma informação, isso é uma leitura de currículo. Uma história não, eu conto. Quando eu tinha 12 anos eu queria ganhar um aparelho de som, chamava Microsystem, mas era desse tamanho, e meu pai falou que não ia me dar. Chamava micro, sabe? Antigamente, o pessoal da produção chamava Microsystem. Micro é um negócio pequenininho, né? Naquela época não, micro era um negócio desse tamanho. Então eu queria um negócio desse tamanho chamado Microsystem. Tinha 2 caixas de som que soltava, a galera botava no ombro, igual o meu Dart aqui, botava no ombro e saía na rua escutando música. Porque era micro isso. Era tipo um celular de hoje para tu ouvir música, só que tu colocava no ombro. E nessa época eu queria isso, meu pai falou que não ia me dar e eu resolvi vender picolé no trem para juntar o dinheiro para comprar esse som. Então essa é uma pequena história. Nessa história tem um monte de informação inclusa. Isso gera engajamento. Agora, falar só o currículo, só que aos 12 anos eu vendi picolé no trem, não faz sentido nenhum. Então, histórias conectam. Histórias liberam não só a nível mental, mas a nível físico, porque quando libera ocitocina, é um hormônio do amor, te anima, te acalma, te deixa mais conectado, te deixa mais feliz, uma série de coisas, além desses hormônios durante o contar de uma história, durante uma palestra. Se você souber trabalhar a palestra não só para ensinar, mas para encantar e para gerar sentimentos na tua plateia, você vai liberar outros hormônios, outras químicas que vão fazer total conexão com o seu público. Essa era a dica de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço, vamos para dentro, vamos para o palco.